vídeo eu vou mostrar quanto rende 10 mil reais investidos na poupança, no Tesouro Selic e em CDB com 100% e 105%. Além disso, claro, eu vou falar cada um deles e lá no final do vídeo eu vou mostrar uma tabela comparando qual o mais interessante, tá bom? Então, se você gostou, se liga aí para você não perder nada. E caso você não me conheça, meu nome é Pedro Cavalache, eu sou o criador aqui do canal Bora Ficar Rico, que é um canal onde eu falo de investimentos, tá bom? E olha, eu não sei se você tá sabendo, mas tem um boato, deixa eu até chegar mais perto. Tem um boato por aí que tá dizendo que quem não deixa like nos vídeos de investimento, no caso esse aqui, quem não deixa like vai perder dinheiro até o final do ano, Então, se eu fosse você, eu já garantia, deixava o like aqui para não correr esse risco, essa chatice de perder dinheiro. Mas se você não quiser deixar o like também, não tem problema. Se perder dinheiro, não vem reclamar comigo não, viu? Então, sem mais delongas, bora nessa. E antes de falar sobre o primeiro investimento, eu vou falar sobre a taxa Selic, porque ela vai ser referência para os investimentos, tá bom? Então é o seguinte, para quem não conhece, a taxa Selic é a taxa base de juros da nossa economia, ou seja, tem a taxa Selic e várias taxas do mercado são baseadas nessa taxa Selic, entendeu? Então, se essa taxa Selic sobe, essas outras taxas também tendem a subir. Se a taxa Selic cai, essas outras taxas também tendem a cair. E isso aconteceu recentemente, A taxa Selic ela vinha em 14,25% e nessa última quarta-feira, dia 7 de maio, ela subiu para 14,75%. E isso pode acontecer a cada 45 dias, que é quando tem a reunião do Copom, tá? Basicamente os economistas vão se juntar, vão ver, eita, a economia está como? Isso aqui não está muito bem não, hein? E aí eles decidem se vão aumentar, se vão baixar ou se vão deixar a taxa Selic do jeito que está, beleza? Então é basicamente isso. E agora bora lá saber quanto é que rende 10 mil reais investidos no primeiro investimento, que é a poupança, tá bom? E basicamente a poupança, a rentabilidade dela tem dois critérios e ambos são baseados na taxa Selic, tá bom? Então se liga só. O primeiro critério é que com uma taxa Selic acima de 8,5%, a poupança ela vai ter uma rentabilidade de uma taxa fixa de 0,5%, mais uma taxa referencial. E o segundo critério é que se a Selic estiver abaixo de 8,5%, a poupança vai render 70% da taxa Selic mais a taxa referencial. E a taxa referencial nada mais é do que uma pequena taxazinha ali que é dita pelo Banco Central, beleza? E o nosso critério vai ser o primeiro, porque a taxa Selic está acima de 8,5%. E fazendo as contas, o rendimento da poupança estaria aí na casa do 8,04% ao ano. E essa taxa aplicada ao capital de 10 mil reais, ela renderia aí R$804 e lá no final de um ano eu teria aí R$10.804. E esse valor aí já seria o que você iria receber limpo ali, até porque a poupança não paga imposto de renda, tá bom? Mas não se preocupa não, porque esses outros investimentos são bem interessantes também, se liga só. O segundo investimento é o CDB, que significa Certificado de Depósito Bancário. O CDB nada mais é do que parecido com a poupança, é igual, só que diferente, tá bom? Então se liga só, basicamente o que o CDB vai render, geralmente alguns do mercado, eles vão render a taxa CDI. O que é o CDI? O CDI é uma taxa que acompanha a taxa Selic de perto. Então, o CDI ele fica basicamente ali 0,1% abaixo da Selic. Então, se a Selic hoje ela está em 14,75, o CDI está em 14,65. Beleza? E acontece que até então vinha muitos lugares pagando 110, 120, 200% do CDI, Mas com esse aumento da Selic, significa que muitas dessas taxas, digamos com esses altos rendimentos, vão diminuir e vão sumir do mercado. Até porque, veja só, se algo está pagando 200% do CDI, o CDI, como eu falei, é quase a Selic, então vai ser o dobro da Selic. Então a pessoa vai pegar o seu dinheiro emprestado para te pagar tudo isso, Não é todo mundo que quer. E sim, quando você investe na poupança ou quando você compra um CDB, você está emprestando o seu dinheiro para aquele banco, para aquela instituição financeira, entendeu? É quase como se fosse uma agiotagem legalizada. Então você empresta o seu dinheiro à troca de juros. E aqui já vai logo uma dica, se você vê um lugar que está pagando 150, 200% do CDI, significa que esse lugar ele está precisando de dinheiro e por isso ele está aceitando pagar muito. Tá? Então, se um lugar está precisando de dinheiro, significa que ele não vem bem das pernas. Então, cuidado.
Se tem um lugar pagando 150, 200, 120% do CDI, tenha cuidado antes de investir. Aí algumas pessoas podem lembrar, Pedro, macho, mas não tem o FGC? Sim, tem o FGC. E o FGC, né, para quem não conhece, é o Fundo Garantidor de Crédito. E ele vai te ressarcir, ele pode te devolver ali até 250 mil por instituição financeira. Mas não vai investir em algum canto se confiando no FGC. É como se você contratasse um seguro de um carro e fosse dirigir querendo bater o carro só para usar o seguro. Não faz muito sentido, entendeu? Então chega disso e agora bora ver quanto é que rende em um CDB que rende 100% do CDI e um CDB que rende 105% do CDI. Um CDB que tem um rendimento de 100% do CDI significa que ele vai estar te pagando aí 14,65%. E essa taxa aplicada ao capital lá, o dinheiro de 10 mil reais, você estaria ganhando aí 1.465. E lá no final de um ano, você teria aí 11.465 reais. Já se fosse um CDB com 105% do CDI, você teria uma taxa de rendimento de 15,38%. E isso, aplicado aos 10 mil reais, você teria lá no final de um ano 11.538 reais. Mas aqui vai entrar um detalhe bem interessante, é que nesse investimento ele vai ter o famoso imposto de renda. Mas calma aí, tá? Não se preocupa não, que eu vou explicar uma coisa bem facinho de tu entender, macho. Então se liga só. Esse imposto ele vai seguir essa tabela regressiva. Então se você deixa seu dinheiro parado naquele investimento em até 180 dias, você vai pagar 22,5% de imposto. Se você deixa entre 181 a 360, paga 20%, 361 a 720 você paga 17,5% e acima de 720 dias você paga 15%. E como o nosso exemplo é de um ano e um ano tem 365 dias, a gente vai pagar aí 17,5% de imposto. E é o seguinte, ó, esse imposto ele não é sobre todo o dinheiro que você tem, ele é apenas sobre o rendimento que você teve. Bom? E o segundo ponto é que você não precisa se preocupar em preencher nada para pagar. Não, porque esse imposto ele já é descontado na fonte, ou seja, você já recebe o seu dinheiro descontado, beleza? E agora bora lá saber quanto é que fica ao final de um ano desses dois investimentos. A gente vê que no CDB 100% do CDI seria um final de R$ 11.208,62 e o CDB de 105% seria um total de R$ 11.268,85. Aí quer dizer que tu chegou até aqui nesse vídeo e ainda não se inscreveu no canal? Rapaz, deixa de coisa feia, rapaz. Se inscreva aí. Até porque toda semana eu tô trazendo vídeo novo. Toda semana tem live aqui no canal. E para quem não é inscrito, né, simplesmente vai perder esse conteúdo e vai estar boiando aí no mundo dos investimentos. Então se eu fosse você, já se inscrevia e clicava no sino para quando sair vídeo novo e quando tiver live você ficar sabendo, beleza? Então, sem mais delongas aqui, bora continuar com o conteúdo. Pois pronto, é agora que a gente vai ver quanto é que rende 10 mil reais investidos no Tesouro Selic. É o seguinte, ó, entenda, o Tesouro Selic ele é um dos diversos investimentos, dentre os vários investimentos que tem dentro do Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa do governo, ou seja, quando você investe em algum tipo de investimento dentro do Tesouro Direto, você vai estar emprestando o seu dinheiro para o governo, né? Que aí é um dos investimentos mais seguros do país. Ou seja, você tem a segurança do governo, né? Porque como eu falei, digamos que vem uma crise, a economia está indo muito mal, vem uma crise, né? Algumas empresas acabam fechando, quebrando, enfim, aquele banco lá da poupança, aquele banco lá do CDB, ele pode quebrar. E aí você vai ter que ativar o FGC e tudo mais, né? Mas aqui no investimento do Tesouro Direto, não, você vai ter a segurança do país por trás. Até porque se vier uma crise, muitas empresas quebrar, o governo, o Estado ainda vai estar lá. Então ele pode simplesmente imprimir mais dinheiro para pagar o que deve a você. Entendeu? Então é por isso que eles são tidos como os investimentos mais seguros do país. Por causa disso, beleza? E como o nome já diz, Tesouro Selic significa que ele vai render a taxa, exatamente, a taxa Selic. Então bora lá. Com o rendimento da Selic, que é 14,75%, aplicado aos 10 mil reais, você vai ter ao final de um ano R$ 11.475. E claro, esse também vai ter o imposto de renda. Então descontando 17,5% do imposto de renda, ao final de um ano você vai ter ao todo R$ 11.216,87. Pois pronto, agora que tu já viu tudo, como funciona, o quanto rende, agora eu vou mostrar a tabela resumindo cada um deles para a gente ver os mais interessantes. Se liga só.
Pois toma aqui a tabela, ó, se liga só. A gente vê o investimento, vê o quanto foi aplicado, o tempo de investimento, né? O rendimento e no final a gente teria isso. E aqui dá pra gente notar que a poupança é uma tristeza, né? Sem falar que o rendimento que ela paga é só de 30 em 30 dias. Já nesses outros investimentos, eles vão te pagar todo dia útil. E só lembrando o seguinte, ó, esses investimentos eles são baseados na taxa Selic. Então, se a taxa Selic mudar, esses investimentos também vão mudar, beleza? E isso, como eu falei, pode ocorrer a cada 45 dias, tá bom? E se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou te ajudar. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, beleza? Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal, beleza? E é isso, obrigado e até o próximo vídeo. Rapaz, bicho, taxa Selic 14,75 desde quando eu comecei a investir, que eu não vejo, claro, eu não vi, né? E tanto é que 14,75 é uma taxa que não bate desde 2006, ou seja, quase 20 anos que a gente não vê uma taxa Selic desse modo. Caramba, será que vai aumentar mais? Rapaz, não sei. Veremos, veremos.